E o presidente Lula conversou nesta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na ligação de 50 minutos, Lula confirmou uma visita aos Estados Unidos. Os dois também trataram sobre o Conselho de Paz para Gaza, sobre a situação na Venezuela, o combate ao crime organizado e assuntos econômicos. Agora, ao vivo de Brasília, a repórter Suane Guerreiro traz os detalhes dessa ligação. Boa noite, Suane. Olá, Celso, Marina, muito boa noite a vocês, a quem está nos acompanhando. Como você bem trouxe, Celso, foram vários assuntos ao longo desta conversa, considerada longa e também positiva para o Brasil. O primeiro ponto que os presidentes trataram foi sobre a questão econômica. Falaram sobre os indicadores da economia de cada país e o presidente Trump destacou que esse crescimento econômico, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, tem sido um ponto positivo para as Américas. Ele também falou, sobre essa questão de que o bom relacionamento entre os dois resultou na redução do tarifaço. Disse ainda, que tem uma proposta em andamento em relação à segurança pública. E o presidente Lula destacou, inclusive, uma proposta que foi feita pelo próprio Departamento de Estado norte-americano para uma cooperação no combate ao crime organizado. Lula reforçou essa proposta de cooperação e também falou de um outro aspecto relacionado à segurança pública, foi de uma sugestão de uma nova parceria para a repressão ao tráfico de armas. E eles também trataram sobre o polêmico Conselho da Paz. Lula chegou até a fazer uma postagem nas redes sociais. Ele disse o seguinte, que propôs que o órgão seja, então, limitado à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. E que, nesse contexto, Lula, então, reiterou a importância de uma reforma abrangente das organizações das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, Lula não chegou a responder o convite que foi feito pelos Estados Unidos para participar desse conselho, mas, então, fez algumas propostas de mudança, esse conselho que foi criado pelos Estados Unidos, inclusive o único país com direito a veto para tratar sobre a reconstrução ali da faixa de Gaza. Portanto, Lula, apesar de ter tratado esse tema com Trump, não disse ainda quando o Brasil deve responder a esse convite, já que o Itamaraty e o governo brasileiro ainda conversam com outros países aliados. Os dois também trocaram impressões sobre a situação da Venezuela e Lula reforçou a importância da preservação da paz aqui no continente sul-americano. Além disso, eles trataram então sobre essa viagem também de Lula a Washington para então visitar Trump. A expectativa é que essa viagem ocorra só no mês de março, já que os outros compromissos previstos pela equipe do presidente, que são ir até a Índia e também a Coreia do Sul, estão previstos ali para meados da segunda quinzena do mês de fevereiro. Portanto, tudo indica, embora ainda não tenha sido fechado, batido o martelo, que essa visita de Lula a Washington, a Trump, só deve ocorrer no mês de março. Eu volto com vocês. Obrigada, Suane, pelas suas informações. Boa noite para você. E no site do SBT News nós temos uma apuração do nosso analista de política, Eduardo Gaia. Lula puxou o assunto com Trump sobre a viagem aos Estados Unidos. E após meses de acenos recíprocos por um novo encontro bilateral, o presidente Lula aproveitou o telefonema desta segunda-feira com Donald Trump para retomar o assunto e acertar uma visita a Washington. De acordo com relatos, foi Lula quem puxou o tema com o americano. Ele enfatizou que um encontro presencial entre os dois seria importante e que estava à disposição para viajar. Trump concordou e os dois, enfim, orientaram suas equipes a fechar uma data. A ligação foi acompanhada pela equipe de assuntos internacionais da Presidência da República, chefiada por Celso Amorim. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em La Paz para uma reunião bilateral com o chanceler da Bolívia, Fernando Aramayo. A apuração completa você acompanha no nosso site sbtnews.com.br.
E nós voltamos a falar com os nossos analistas Ranier Bragon e Eduardo Gaia. Começando com Gaia, que nos trouxe essa apuração. Ô Gaia, como é essa possível visita de Lula aos Estados Unidos? Gaia, o que mais você apurou nos bastidores dessa conversa? Vamos lá, Celso. Foi uma conversa longa, então, de 50 minutos e, de acordo com os relatos, muito cordial, clima muito bom entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. E foi isso mesmo. O presidente brasileiro que puxou o assunto falou: e aí, aquela visita, vamos marcar? Acho que seria muito importante para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. E Trump topou e, imediatamente, Lula já disse: então, fica combinado que as nossas equipes vão buscar uma boa data. Essa data deve ser em março, portanto, uma visita do presidente Lula a Washington, melhor dizendo, capital dos Estados Unidos. Celso, é uma notícia muito positiva que foi comemorada dentro do governo brasileiro, porque diplomaticamente é uma notícia boa na medida em que mostra uma relação mais madura entre Brasil e os Estados Unidos depois de tantos solavancos. Porque o presidente Lula, de acordo com os diplomatas, não aceitaria fazer essa visita se não sentisse uma firmeza no contato com Donald Trump, porque ele não quer se expor para nenhum tipo de aventura e algum constrangimento, como passou, por exemplo, o Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Ramaphosa da África do Sul também. Então, é um sinal de que a relação está azeitada e já é possível fazer uma visita, levar o presidente brasileiro para a Casa Branca. E, em termos políticos e eleitorais, porque estamos em 2026, é algo muito comemorado dentro do governo, porque é a imagem final que faltava. O presidente Lula dentro da Casa Branca sendo recebido com honrarias pelo presidente americano, que até então vinha se aliando ao bolsonarismo. Os aliados do presidente com os quais eu conversei descreveram que essa foto a ser tirada tende a ser uma espécie de golpe de misericórdia no bolsonarismo. Claro, precisamos aparar as arestas, estou aqui relatando a visão do governo brasileiro, mas que entende que vai de fato esvaziar qualquer narrativa de que Donald Trump estaria disposto a arriscar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos para salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica cada vez mais claro que Donald Trump abandonou Jair Bolsonaro, porque já cancelou parte do tarifaço, uma parte expressiva, e também retirou a sanção da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. E para te devolver, eu questionei as fontes a respeito daquela conversa de eventualmente retirar as restrições para vistos americanos de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso permanece. O assunto não entrou na conversa de hoje ao telefone, mas muito possivelmente vai entrar na pauta lá nos Estados Unidos em março. Celso e Marina. Ranier, são vários aspectos, né, dessa ligação, dessa conversa entre Lula e Donald Trump hoje, passando por toda a questão envolvendo o Conselho da Paz. Lula tentou evitar a negativa direta, né, fez propostas para Donald Trump, mas puxando um pouco pelo que o Eduardo Gaia trouxe para a gente, esse encontro pode influenciar nas eleições de 2026 aqui no Brasil. Flávio Bolsonaro já disse que vai ser o candidato da direita, está tentando, mas até agora não conseguiu um aceno de Donald Trump, que possui um viés ideológico muito mais alinhado ao presidente norte-americano do que o próprio presidente Lula. Marina, é uma aposta muito arriscada fazer qualquer previsão em relação a Donald Trump, né? Ainda mais em participação em eleições em outros países. Ele tem feito isso em alguns episódios, ele tem, embora atualmente essa relação, como o Gaia disse, está azeitada com o presidente Lula, a gente ainda tem 8 meses até as eleições, tem novas conversas, novos atritos e, enfim, se tratando de Donald Trump, muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, análise, mas o fato é, como o Gaia disse, atualmente há uma decepção, há uma frustração enorme no bolsonarismo em relação ao apoio, a relação com Donald Trump. Apostava-se muito ali nessa relação, nessa influência do governo norte-americano e principalmente uma aposta eleitoral.
Por hora, essa aposta eleitoral está se mostrando infrutífera, sem resultados. Mas, repito, ainda há 8 meses, muita coisa ainda para ser discutida. Essa coisa mesmo do Conselho da Paz é uma saia justa muito grande para o governo Lula, que está aí adiando, encontrando formas aí de encontrar uma negativa. Talvez uma forma seja essa, né? Exigir do Donald Trump medidas que ele sabe que o governo norte-americano não vai adotar. Talvez seja uma possibilidade, mas até outubro a gente ainda vai assistir muitos capítulos aí dessa novela. E é importante até colocar nessa conversa, Ranier, só para a gente concluir, que a segurança pública foi um tema tratado, né, por Lula com Trump. Toda a questão do combate ao crime organizado, Lula já tinha pedido ajuda a Donald Trump lá atrás, então isso também pode ser usado nesse sentido. Exato, é uma aposta do governo essa linha de combate à criminalidade por meio da asfixia econômica, da colaboração entre países, mas a gente ressalta que são posições e visões de mundo em relação à segurança pública bem distintas. O governo norte-americano ele tem uma visão em relação à segurança pública que é muito mais alinhada ao bolsonarismo, à direita, e o presidente Lula ele tem, obviamente, a sua visão vinculada à esquerda, que tem, nesta questão da segurança pública, talvez o seu grande calcanhar de Aquiles eleitoral, que é explorado pela direita, vai continuar sendo explorada, até porque é um tema muito importante. A fatia expressiva do eleitorado atribui a segurança pública como um dos principais problemas do país. Então, o governo Lula tenta aí espertamente explorar, do ponto de vista dele, esse tema com o governo norte-americano, mas tem que tomar cuidado porque a visão dos dois governos, elas são muito opostas em relação a esse tema quando se trata da questão interna, segurança pública interna de cada país.